Olá, queridos amigos amantes da arte. Bem-vindo ao nosso canal Moagem de Letras. Hoje vamos apresentar um dos clássicos da literatura de terror, no caso, O Médico Monstro, escrito por Robert Louis Stevenson, escritor escocês. É nascido em Edimburgo, capital da Escócia, mas que vivia na Inglaterra. Segundo os especialistas e o público em geral, um dos 3 livros mais influentes da literatura de terror de todos os tempos. E tanto que, digamos, nessa coletânea aqui, pela Ed Ouro, ele bota os 3 maiores clássicos, que tiveram uma influência: Frankenstein, de Mary Shelley, Drácula, de Bram Stoker, e O Médico Monstro, de Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson, ele vinha de uma família de engenheiros, né? já bem tradicional, mas ele resolveu quebrar esse paradigma da família, fez direito. Só que não exerceu a advocacia nenhum dia da sua vida, né? E ele gostava mesmo de literatura. Ele escrevia em revistas e tinha boas aceitações dos contos, né? E conheceu uma mulher que é recém-divorciada. Na época o divórcio era um verdadeiro escândalo, né? Já com um filho de 16 anos, uma americana em Paris. E a família foi contra o casamento, mas ele casou com ela. E essa mulher foi o sustentáculo da vida dele, né? Quer dizer, ele foi muito feliz com ela até os últimos dias. E com o seu enteado também. O Robert Louis Stevenson já era famoso por ter escrito A Ilha do Tesouro, dos clássicos da literatura infanto-juvenil. Aquela que tem um pirata da perna de pau, tapa-olho, com um papagaio pendurado. Se tornou até símbolo de rum. E rum era uma bebida muito apreciada pelos marinheiros, né? Porque aquecia e tirava a fome, dava mais à vontade de trabalhar. E o Médico Monstro, ele veio de um sonho. Esse sonho, para ele era um sonho, para a esposa era um pesadelo, porque ele sofria de tuberculose. Então, quer dizer, ela viu ele numa crise convulsiva, como se ele estivesse morrendo. E acordou o Robert Louis Stevenson, muito preocupado. E ele ficou com raiva, porque os sonhos dele eram muito inspirativos. Vários contos deles vinham de sonho, o que é diferente de boa parte dos mortais, né? Em que os sonhos não representam nada, representam como se fosse uma espécie de um aborto de pensamento, né? E nesse sonho ele vê a ideia do livro. Quer dizer, o lado bom e o lado mal da pessoa, esse dualismo, né? E ele escreveu o livro em 3 dias e entregou para a esposa. A esposa também entendia muito literatura e dava suas opiniões. Ela disse que o livro estava muito apelativo, não convinha, né? E ele tocou fogo no manuscrito e com mais 3 dias escreveu a versão definitiva. Esse livro, O Médico Monstro, existe o Dr. Henry Jekyll, que ele era um médico filantropo, um médico rico por herança, que vivia numa casa muito grande, comprada por um antigo cirurgião que tinha falecido. Existia anfiteatro, laboratório de dissecção. E ele tinha um amigo, o Utterson, que era um advogado dele, e o Lennon, outro médico. O Jekyll era progressivo, ele via muito assim as ideias das ciências, capacidade onde é que o ser humano podia ir com a inteligência. Já o Lênio era muito conservador, um médico muito conceituado na cidade, mas ele achava que a medicina, a ciência humana, tinha um limite. Essa história se passa na era vitoriana, que é da Rainha Vitória, né? A Rainha Vitória foi talvez a maior rainha da Inglaterra. Na época ela fez uma grande expansão do Império Inglês, né? E as indústrias cresceram muito, e houve também uma grande migração do povo rural para o centro urbano, né? E foi a época que nasceu mais gente na Inglaterra, né? Isso porque as facilidades. Só que nessa concorrência muito de trabalhos, de emprego, principalmente indústria têxtil, algumas pessoas não conseguiam se enquadrar na competição e eram jogados fora do mercado, né? Vivia, quer dizer, na marginália. E o Robert Louis Stevenson, ele sempre convivia com o lado ele achava que tinha um lado bom e um lado mau. E ele resolveu fazer uma experiência, né? Ele botou uns compostos nesse laboratório, passou muito tempo, e fez uma poção. Nessa poção ele toma e se transforma no seu
do seu duplo, né? Que no caso o Eduardo Hyde, né? Quer dizer, esse Eduardo Hyde era toda a maldade que ele não tinha, né? Então, muita gente acha que o médico monstro, o monstro era uma pessoa forte. Não, mas não. O Eduardo Hyde era raquítico, nanico, pequeno, não tinha muita força. Por quê? Porque o lado bom do Hélio Jackson era bem maior do que o lado mau, né? E para que ele tivesse essas duas vidas, porque o Hélio Jackson, apesar de muito bem sucedido, mas ele se sentia reprimido. Ele queria se soltar, mas ele não se soltaria como ele era, como médico filantropo e muito conhecido na sociedade. E ele até alugou uma casa no Sol, que é um bairro classe média, média baixa, né? Para o duplo dele viver desse bairro, equipou direitinho. Só que o duplo dele era tão mal, esse Hyde, que fazia maldades gratuitas, né? E esse amigo dele, como atropelou uma menina que passou pela frente, tentaram lixar ele. E ele para acabar a confusão, ele disse que pagava a indenização, né? E essa indenização ele levou o povo no banco, ninguém acreditava que ele tinha algum dinheiro. Foi pago com o cheque do Dr. Jekyll, né? E estranharam. Quer dizer, o Dr. Jekyll, homem que não tinha falar de parente e tudo, de repente aparece um protegido dele, né? Que até tinha essa liberdade de mexer na conta bancária dele, né? E o advogado dele, que era o amigo dele, o Hudson, recebe um testamento dizendo que se ele morresse, o Jack, ou desaparecesse, todo o bem dele seria doado ao Eduardo Hyde, né? E o Hudson achou aquilo muito estranho e foi para a casa dele procurar saber qual era esse motivo. E ele disse que tinha um protegido, alguém que ele queria fazer o bem, que queria ensinar a vida, né? E na verdade o Hyde levava essa vida, quer dizer, tomava a poção e virava mal, ia para o bairro do Sol, né? E lá ele fazia suas dissipações, bebedeiras, com raparigagem e tudo. Só que a maldade dele era tão grande que um ano depois ele chega a matar um membro do parlamento sem motivo nenhum. Então, quer dizer, quando ele fazia a maldade, ele corria para a casa do Jekyll, tomava a poção e se transformava no Dr. Jekyll. Então a polícia não chegava a ele, né? Só que nessa morte, que ele mata esse membro do parlamento, ele usa uma bengala que foi presenteada pelo próprio advogado Hudson, né? Quer dizer, já mostra uma prova do crime. Só que ele some. Está lá o Dr. Jekyll, ele toma a poção e diz que ia deixar de proteger o senhor Hyde, né? Com o tempo, o Mr. Eduardo Hyde vai se tornando cada vez mais forte e vai se apossando do corpo do Dr. Jekyll. O Dr. Jekyll, ele era uma pessoa boa pessoa, o bom se compara com o belo, né? O mal com o feio, mas ele não era uma pessoa totalmente boa, né? Então, quer dizer, ele tinha essa impureza. E o Mr. Hyde era totalmente mau, por isso que ele ia crescendo, só que ele se tornou inviável para essa vida, porque a polícia estava atrás dele por essa morte, estupro de alguém, membro do parlamento. Ele, além de mau, era burro, né? Bem diferente dos grandes genocidas da humanidade, por exemplo, o Hitler, o Stalin, que foram responsáveis pela morte de milhões de pessoas. Eles nunca mataram ninguém com mãos próprias, né? Quer dizer, foram responsáveis por milhões. Então, eles tinham um motivo. Eles não matavam por sadismo, né? E o Mr. Hyde matava por sadismo. Então, ele se tornou inviável. Só que, digamos, o Dr. Jekyll quis se livrar do Mr. Hyde e já não conseguia. Ele dormia como Dr. Jekyll e acordava como Mr. Hyde. E um dia ele pediu ajuda desse amigo dele, o Dr. Leighton, e para trazer essas poções que estavam no laboratório dele, né? E levasse para casa do Dr. Leighton. O Dr. Leighton viu essa mudança, essa mutação, né? E ficou muito chocado. Quer dizer, ele ficou muito desiludido com a humanidade, com a capacidade das pessoas, com esse amigo dele, e terminou morrendo de tristeza, né? Com a polícia atrás do Mr. Hyde, ele se refugia na casa do Dr. Jekyll, né? Quer dizer, ele deixa a casa do Sol e se refugia no laboratório. E fica mandando o criado dele, que era o mordomo de muita confiança, o Paul, comprar as poções, porque ele tinha acabado a poção dele, né?
e comprava bolsão na botica, misturava tudo e tomava a substância que não dava em nada, né? Quer dizer, na verdade ele não sabia nem a fórmula dele. Quer dizer, essa transmudação que ele teve foi uma impureza em um desses sais que ele usou, que ele não sabe qual era, né? E nessa, e via que era inviabilidade pela sociedade, ele termina se suicidando, se envenena, né? E o povo acha que, quer dizer, invade lá a casa dele e acha que o Mr. Hyde matou o Dr. Jekyll, né? E o Dr. Jekyll não se encontra. Mas aí depois o advogado Utz recebe umas cartas que ele fala toda essa trajetória dele, essa vontade de fazer essa experiência, de separar o duplo dele, né? E o fato é que as pessoas, nós todos temos um lado de mal e bem, né? Alguns cultivam mais o lado de mal, outros bem. Tem gente que acha que já nasce mal, né? Mas eu acho que as circunstâncias, a sociedade é que fazem muito. Mas assim, a gente não tem certeza, pode até vir também na genética, né? E cada um resta esse livre-arbítrio de seguir o seu caminho, né? Digamos, se você se sente inclinado ao mal, então é bom cortar logo esse mal pela raiz antes que ele tome conta de sua natureza, né? Agora vamos falar um pouco de Robert Louis Stevenson. Ele é um escritor, ele era muito aventureiro, viajava muito, nasceu na Escócia, viveu na Inglaterra, morou nos Estados Unidos e viajava muito. Quase todos os livros dele falavam de aventuras marítimas, né? Como o primeiro sucesso dele, quer dizer, ele se imortalizou A Ilha do Tesouro, né? E depois ele escreveu outros livros, outros clássicos, como Dave Belfort. Esse Dave Belfort, um dos Belfort é o sobrenome dele, um dos sobrenomes é Robert Louis Belfort Stevenson, né? Que em outras versões é chamado de raptado. É um rapaz que é raptado pelos piratas para ser vendido, né, como escravo. Só que nesse trâmite ele recebe o apoio de um aventureiro, um espadachim, cara muito bom. Quem passava defrontava ele na esgrima, o mais certo era encontrar a medida do caixão, né? Então virava comida de peixe, né? E outro livro dele muito clássico, respeitado por escritores de muito talento, como Jorge Luiz Borges, muitos clássicos, né, que é o Morgano de Ballantrae. Morgano é digamos, o cara recebe uma propriedade, o filho mais velho assume tudo. Só que aqui existia dois irmãos. O filho mais velho era um cara irresponsável, era um cara que vivia em farsa, dissipação, um Dom Juan. E o outro era muito responsável, era muito trabalhador. Só que o povo gostava mais desse irresponsável, né? Mas os pais não confiavam. A administração da propriedade era por esse irmão. E eles viviam em conflito direto, né? E às vezes até conflitos armados de espadas, né? E o Robert Louis Stevenson também escreveu, digamos, As Novas Mil e Uma Noite. Aqui tem duas novelas dele, né? O Clube dos Suicídios, né? Quer dizer, imagina, um clube de suicídios, né? E o outro, Diamante do Rajá, e muitos contos. E esses contos, ele diz que muitos deles vêm de sonhos, ou aproveitava elementos que ele vivia depois na ilha de Samoa, né? Que ele fazia parte do Mar do Sul, aproveitava elementos folclóricos da ilha e contava suas histórias. Então ele morreu jovem, com 44 anos, mas deixou esse legado, né? Quer dizer, se tornou... E hoje o Médico Monstro é referência, é imitado. O Hulk mesmo vem do Médico Monstro, né? Não que o Hulk seja mau, mas quando ele vira o Hulk, ele passa por cima de tudo e mata todo mundo, né? Que estiver na frente dele, né? Então se torna mau. Temos também um caso de Duas Caras no Batman, né? Quer dizer, um juiz que era muito honesto e o outro, quer dizer, convivia na mesma pessoa, né? E temos casos também do Popeye, né? Que ele toma espinafre e se torna muito forte. Ele não se torna mal, é para proteger o livro palito, mas ele destrói tudo que está pela frente, né? Então se tornou uma fonte de influência muito grande, virou Médico Monstro, muitas peças de teatro, cinemas, todas as mídias foram aproveitadas, né? Desde já agradeço a atenção por ter acompanhado nosso vídeo, dê um like, faça sua inscrição e vamos acompanhar essa jornada com muitas ideias interessantes pela frente.